Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Que esse dia seja um dia abençoado. Estou muito feliz de poder estar retornando a fazer as lives. Tive um pequeno problema de enfermidade, mas glória a Deus, já estou me recuperando pela bondade e misericórdia de Deus. É muito bom estar aqui e eu realmente fiquei muito feliz que o pastor Osmar estava fazendo as lives o tempo que eu não podia, e eu creio que ele tem sido uma bênção. Muitas vidas são edificadas através da vida do pastor Osmar, mas agora estou aqui para compartilhar, para estudar a palavra, ministrar a palavra. Então vamos estar novamente uma quinta-feira eu e uma quinta-feira o pastor Osmar, mas é com muita alegria que eu retorno para estudar a palavra de Deus junto com vocês. E nós estamos começamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja cristã. E é muito bom estudar a Bíblia, entender o que a Bíblia quer dizer. Então, de maneira simples e de maneira prática, nós vamos estar estudando na quinta-feira, quando eu estiver fazendo as lives, nós vamos estar estudando o livro de Atos. E também vamos ter um tempo de oração, onde você vai colocar suas dificuldades, suas necessidades, nós vamos estar colocando em oração. Sabe, e às vezes você pode fazer um propósito com Deus, de Senhor, eu vou estar escutando as lives e eu tenho esse problema, e no fim das lives, Senhor, eu quero orar e colocar a minha dificuldade. Lembra como nós fazíamos corrente de oração e orávamos na igreja na quinta-feira? Você que vinha, você também pode orar, fazer o mesmo propósito de oração, buscar a presença de Deus junto conosco nas lives. A distância, gente, não impede Deus de agir. O fato de nós estarmos aqui em casa, eu aqui, o pastor Osmar na casa dele, e estarmos orando e você está escutando no celular, não impede a bênção de Deus. Você pode continuar orando, fazendo os teus propósitos de oração na quinta-feira. Escuta as lives, no fim da pregação, da ministração da palavra de Deus, nós estamos orando por você. O pastor Osmar, quando faz as lives, está orando por ti, pela tua situação. Eu, quando eu faço as lives, também estou orando. Então, você pode continuar fazendo o teu propósito de oração, buscando a Deus na quinta-feira. Lembra quando você vinha no culto? E você que não tinha condições de vir no culto, agora está feliz porque tem as lives? Então faça o teu propósito de oração. Busque a Deus, coloque na presença de Deus a tua dificuldade. Nós vamos estar orando junto contigo, buscando a presença de Deus. E eu sei que isso faz diferença. A oração, não importa o quanto estejamos longe um do outro, mas a oração, ela faz diferença, porque nós oramos aquele que é todo poderoso, aquele que está em todos os lugares, aquele que quer ouvir o nosso clamor. Nós precisamos orar, buscar a presença de Deus. Então, no fim da live, quando nós estudarmos a palavra, nós vamos estar orando contigo. Amém? Então vamos ter primeiro um tempo de oração. Vamos orar primeiro, nos colocar na presença de Deus agora. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, porque podemos estar aqui, Senhor, na tua presença e ouvir a tua palavra. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a tua palavra. São dias difíceis, Senhor, os dias que passamos aqui. E nós dependemos totalmente de Ti, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade. Fala conosco, ministra o nosso coração. E eu quero Te pedir, Senhor, abençoa aquela pessoa que está escutando,
aquela que vai escutar essa live. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria convidar você também, nós temos o nosso culto presencial no domingo pela manhã às 9 horas e no domingo às 19 horas nós temos o nosso culto presencial e também temos o culto daí é pelo YouTube, não é pelo Instagram, é pelo YouTube, tem o canal da igreja no YouTube, procura Espaço Esperança Passo Fundo, aí você vai encontrar o canal da igreja no YouTube. Então no domingo você pode assistir o culto no YouTube, você que não tem condições de ir e por causa dessa situação que ainda não terminou, Deus que está no controle de tudo, Deus o sabe, mas tem muitas pessoas que não podem ir à igreja por causa da situação. Então você pode acessar pelo YouTube, né, e escutar o culto e ser abençoado também. E temos também na quinta-feira sempre a live e logo estaremos começando também. Nós temos o trabalho com os jovens, que é no sábado às 20 horas, daí é presencial. E temos o trabalho também com os adolescentes, que eu creio que é em março, logo que começa, tá pertinho. Né, temos o trabalho então com os adolescentes, que é às 14 horas na igreja, e tem o trabalho também que nós chamamos Geração Samuel, que é daí com as crianças de 5 a 10 anos, se não me engano, com as crianças, no sábado também às 14 horas. Então você está convidado, se prepare, né, para o trabalho dos jovens, com as crianças, com adolescentes, para serem ministrados na palavra de Deus. Então, vamos começar o nosso estudo no livro de Atos, aliás, continuar o nosso estudo, né, que nós iniciamos o estudo em Atos. Então, vamos fazer a leitura, se você tem a sua Bíblia, se não, pode apenas escutar a leitura. Nós vamos ler em Atos, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Essa é a palavra de Deus, a leitura que nós fizemos em Atos, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 11. Então, hoje nós vamos estar estudando, meditando, aprendendo um pouquinho sobre essa parte. Só dando uma revisada, no estudo passado que nós estudamos capítulo 1, do versículo 1 ao 3, né? Então, que nós entendemos que quem escreveu Atos foi Lucas, que escreveu o livro de Atos. Ele escreveu para Teófilo, que era uma figura proeminente. Lucas
provavelmente era gentil, ele não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos, né? E ele que escreveu o livro de Atos. Lucas era um médico, ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu em sequência o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui no início do livro de Atos, nós vemos no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, que ele diz assim, ó, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E nós vimos que esse termo começou, ele mostra uma continuidade, né? Então, o que quer dizer isso? Nos evangelhos, nós vemos a presença de Jesus aqui na terra. E no livro de Atos, nós vemos a presença de Jesus, mas do céu, né? Então, nós vemos, lembra quando Jesus disse em Mateus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Quando nós vemos o fim de cada um dos evangelhos, nós vemos a ordem de Jesus em evangelizar, em discipular, em proclamar o reino. Nós vemos Jesus dizendo, vão, façam isso, eu vou estar com vocês. Então, no evangelho, nós vemos a presença de Jesus quando estava fisicamente aqui na terra. E no livro de Atos, nós vemos Jesus, mas do céu, aqui na terra. É a questão daí espiritual. Então, nós temos a presença de Jesus real, a presença de Jesus no nosso coração, mas quem está conosco, qual é a ação da obra? É Jesus. Então, todo nesse início, se você não assistiu, assista a live que mostra estudo no livro de Atos, o primeiro capítulo, então que você vai entender, daí você vai entender também melhor essa parte, mas ao menos eu queria mostrar para vocês a presença de Jesus, que Jesus está conosco no evangelho. Então nós vemos Jesus físico aqui na terra, em livro de Atos nós vemos daí a questão espiritual, a presença de Jesus, mas a questão espiritual. E nós vemos também Jesus que age na igreja, né? Então nós vamos começar a ver agora, estudando esse capítulo 1, ainda estamos no capítulo 1, né? No versículo 4 a 11, agora nós vamos ver a presença de Jesus. E nós começamos, versículo 4, e comendo com eles. Na verdade, o que nós vemos aqui? É a presença de Jesus na igreja. É essa presença real. Lembra, há um momento que Jesus fala, nos ensina nos evangelhos, muito importante de comunhão, que ele vai ter comunhão conosco. É quando ele diz sobre a ceia do Senhor. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes, todas as vezes que beberdes. Lembra a questão da ceia? Jesus instituiu a ceia com os discípulos e o que nós fazemos como cristãos? Participamos da ceia do Senhor. É a presença de Jesus real conosco. É a comunhão que nós temos com o Senhor. Está começando a entender a importância da igreja? A importância de estar em comunhão com os irmãos? A igreja, é claro que a igreja tem problemas. A igreja é composta de pecadores. E na igreja nos entristecemos, nos decepcionamos, mas a igreja é a igreja de Jesus. Não é a nossa igreja. A igreja de Jesus, nós apenas fazemos parte desse corpo. Então, aqui no livro de Atos, nós também vamos ver a importância da igreja, a importância de congregar, a importância da comunhão. Então, aqui, comendo Jesus com eles. Então, nós vemos a presença real de Jesus, a comunhão que eles têm com o Senhor, né? Lembra que eu disse,
Nos evangelhos, nós vemos a presença de Jesus física, que quando Jesus estava aqui como homem, agora Jesus é um corpo glorificado, estava como um de nós aqui na terra. Mas agora a questão é espiritual, Jesus está junto. Então em cada ceia, cada igreja que tem a ceia do Senhor, cada igreja que tem esse momento de comunhão, está tendo comunhão com o Senhor Jesus e comendo Jesus com eles. Jesus está conosco. Então, olha a importância do culto de ceia, não falte no culto de ceia. O culto de ceia é muito importante, é um tempo de ter comunhão com o Senhor. Nós vemos aqui então a presença de Jesus real na sua igreja. Então, Jesus começou e continua fazendo em Atos. Então, nós, na verdade, estamos na igreja de Atos ainda. Quando nós vemos a maneira como termina o livro de Atos, nós vemos que há uma continuidade. Na verdade, nós estamos ainda em Atos. Nós somos a igreja de Atos. Por isso que nós estamos estudando e vendo a importância disso aqui. E a questão aqui que também nós vemos, nós estamos fazendo estudo, lembra disso, acompanha de maneira bem simples para você entender a palavra de Deus. E o outro aspecto que nós vamos ver aqui também, hoje, no estudo de hoje, é a questão em que no versículo 6, quando os discípulos dizem assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Lembram quando Jesus começou a pregar, quando João Batista começou a pregar antes de Jesus? O reino de Deus é chegado. O povo de Israel, todo judeu, esperava esse reino. Mas a questão dos judeus, quando nós lemos aqui, nós não entendemos plenamente, mas quando nós estudamos, nós começamos a entender mesmo. O que eles esperavam? Um reinado político, um reinado específico para os judeus. Eram os judeus que esperavam o Messias, não era nós. Nós somos gentios, todo aquele que não é judeu é gentil. Então os judeus esperavam. Se você ler Romanos, o apóstolo Paulo explica bem. Para quem são as promessas? De quem são as promessas? Dos judeus, os patriarcas. Então Deus separou um povo, Deus separou os judeus. E para os judeus que Deus falou do reino. E eles esperavam esse reino, um reino político, um reino aqui na terra. Por isso que eles perguntaram: será esse o tempo, Senhor, em que tu restaures o reino de Israel? Aí Jesus respondeu para ele: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Jesus diz: não é esse o foco, não é esse aqui. Então primeiro nós precisamos ver, vamos ver só uma pequena questão. O que é o reino de Deus? Eu não sei se você já se perguntou, se questionou, ou começou a pensar o que é o reino de Deus? Que realmente é o reino de Deus que Jesus fala. Quando Jesus começou a pregar, diz: o reino de Deus é chegado. Chegou o reino de Deus. E as pessoas não entendiam, porque Jesus veio para os judeus, né? E eles não entendiam, nem os discípulos tinham entendido plenamente a eles essa questão do reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus? Como começou o reino de Deus? O reino de Deus é o reino que está no nosso coração, está em nosso coração. Aqui começa o reinado de Jesus. Lembra quando nós dizemos: Jesus é o Senhor, Jesus é Rei? É Rei da nossa vida, é Rei de todo aquele que recebe, de todo aquele que é salvo. Vamos ver um versículo em Colossenses. Colossenses, se tu pode abrir a sua Bíblia,
é Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que ele está falando? O apóstolo Paulo está falando aqui em Colossenses. Ele está mostrando o que é o reino de Deus. Ele está mostrando o processo de salvação. No momento em que somos salvos, aqui ele diz, ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, todo aquele que é salvo, todo aquele que é lavado, comprado pelo sangue de Jesus, toda essa pessoa faz parte do reino. E esse reino, ele é espiritual e ele está no nosso coração. No nosso coração está o reino de Deus. Então é uma questão espiritual. Por isso que esse reino, o reino de Deus, começou com a igreja. Por isso que quando Jesus veio, ele disse, o reino de Deus é chegado. Chegou o reino de Deus. Mas os judeus, eles pensavam que era o reino próprio para os judeus, que ia ser uma questão política, que eles estavam debaixo do domínio romano. Eles pensavam outra coisa, mas não era. A questão é que é o reino celestial. E faz parte desse reino celestial, é transportado para esse reino celestial todo aquele que é salvo. Por isso que o apóstolo diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lembra que Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência. Não é algo que você vê, não é uma questão palpável, não é uma questão política, não é uma questão militar, é uma questão espiritual. E um dia vai ser estabelecido plenamente o reino de Deus. Mas quando? Na volta do Senhor. Quando essa terra, a Bíblia diz, essa terra vai estar entesourada para o fogo, aonde todas as coisas vão ser transformadas, aonde não vai mais existir injustiça. O que quer dizer isso? O ímpio, todo aquele que não é salvo, vai ser julgado. Nós vamos ver mais sobre isso. Mas agora eu quero que você entenda o que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus está no coração de todo aquele que é salvo. E é uma questão espiritual. Por isso que quando os cristãos se encontram, eles sentem alegria. É a alegria do reino. É aquela alegria do rei que está no coração. Por isso que um cristão, um salvo, ele sente comunhão com as outras pessoas, com aquelas outras que são salvos. Por isso que a gente chama irmão, irmã, porque nós fazemos parte da família, porque nós estamos nesse reino. Então, aqui nós vemos em Atos, então primeiro Jesus falando do reino de Deus, né? Que Jesus fala, ele diz para os discípulos, as coisas que vão acontecer, os tempos e as épocas. Por que ele fala que a gente não é para discutir muita questão de tempo e épocas? Lembra às vezes que vocês escutam aquelas profecias doidas, aqueles caras malucos que dizem, o mundo vai terminar. Eu lembro em 2012. Em 2012 vai terminar o mundo, por causa de não sei o que, umas profecias, umas coisas. Então ninguém pode determinar. O mundo vai terminar agora. Tá vendo essa pandemia? O mundo vai terminar. O mundo vai terminar. Mas ninguém pode dizer a época. Ninguém pode dizer o dia. Nenhuma igreja pode dizer, é tal dia, é tal data. Eu fiz os cálculos, eu fiz as contas. Aqui Jesus disse, não compete. Isso é da autoridade do Pai. Isso é da autoridade de Deus.
Então nunca se preocupe quando você escutar aquelas coisas, as pessoas ela tem mania às vezes de apavorar as outras, de assustar, vai terminar, não sei, é Deus que sabe quando será o dia. E Jesus disse, eu não sei, é o Pai que sabe. Isso é da autoridade do Pai. É da autoridade do Pai, não compete a você saber. Nós só precisamos saber que o fim dos tempos está chegando. Isso nós vemos. Mas essa questão dos fins dos tempos, você diz, faz tempo que eu escuto a questão dos fins dos tempos. Uma vez eu estava orando sobre isso. Senhor, quanto tempo que a gente escuta que é o fim dos tempos. Aí veio no meu coração aquele versículo. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aí me veio o coração. Mas Senhor, a questão dos tempos, é Tu que coordena os tempos? Não sou eu. Então a questão do tempo é Deus que coordena, é uma ação celestial. Nós vemos com os nossos olhos terrenos e com o nosso tempo limitado. O nosso tempo é limitado. Quem vive 100 anos, viveu muito. Nós vivemos agora 70, quem vive mais de 70, a Bíblia diz, o resto é canseiro e enfado. Então nós vemos os tempos, os fins dos tempos, com as nossas limitações humanas. Mas nós não somos o dono do tempo. E Deus vê o tempo da visão celestial. E para Deus, um dia é como 1000 anos. 2000 anos, 2 dias para Deus. Para nós, 2000 anos é 2000 anos. Então, a questão de tempos ou épocas, nós temos que entender. O tempo é de Deus. Deus é o dono do tempo. E Deus, Ele sabe quando vai terminar esse tempo aqui, onde Ele vai julgar todas as coisas. Então, aqui, no início do livro de Atos, nós já vemos o nosso Senhor falando com os discípulos a questão dos tempos, a questão das épocas, e Ele mostrando, eu estou convosco, e vocês vão ter comunhão comigo, e comendo com eles, toda vez que você lê, e comendo com eles, lembra, a ceia do Senhor. Eu tenho ido na ceia e comido na presença do meu Senhor. A ceia é uma instituição que Deus instituiu. A ceia e o batismo. Nós vamos ver sobre isso também no livro de Atos. Então nós vimos a questão dos tempos, nós vimos a questão do reino de Deus. Espero que você tenha entendido que o reino de Deus está no nosso coração, é uma questão espiritual. Por isso que o reino de Deus já começou. Por isso que Jesus disse no início do Evangelho, é chegado o reino de Deus. Por isso que ele diz, o reino de Deus está entre nós. Então o reino de Deus está no coração daquele que é salvo, de todo aquele que foi tirado do reino das trevas, do domínio de Satanás, foi retirado e transportado para o reino do Filho do seu amor. Então, há uma mudança no coração daquele que é salvo. E isso nós vamos estudando no livro de Atos. Agora, um aspecto outro que o Senhor Jesus diz aqui nesses versículos, que ele mostra aqui no versículo 8, mas recebereis poder. E a questão desse poder é uma coisa muito falada hoje em dia. Nas igrejas, às vezes, uma questão de disputa de poder. Não, nessa igreja tem poder, naquela tem poder, naquela desce o poder, olha quanto poder, olha lá o poder e o poder, o poder. Que poder é esse? E qual é o poder que Jesus fala? Ele fala do poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, que nós íamos receber poder. Poder para pular, poder para gritar, poder para ficar rodando,
poder para fazer grito, poder para isso, poder para aquilo, para falar umas coisas às vezes que ninguém entende. Não. Esse poder que o Senhor fala, esse batismo com o Espírito Santo que o Senhor fala, é o poder para testemunhar. Nós vamos falar sobre a língua dos anjos mais tarde, nós vamos estar estudando sobre isso. Mas primeiro, nós vamos entender o que o Senhor fala. Ó, mas, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, quando as pessoas falam, não, vai lá na minha igreja que tem poder. Pergunta, poder para testemunhar? Que poder é esse? Poder para se emocionar? Não é isso. Por isso é uma das coisas que eu vejo como as pessoas falam dos crentes. E eles dizem, crente, gente, é no sentido, às vezes, bem pejorativo mesmo. Porque eles dizem, lá na igreja ela pula, grita, canta e dança, mas aqui olha o jeito que ela é com o marido dela. Ela é caloteira, ela é briguenta, ela fala mais. Que negócio é esse? Eu não quero ir nessa igreja. E as pessoas têm razão. Porque esse não é o poder de Deus. O poder do Espírito Santo, ele transforma primeiro a nossa vida, o nosso caráter, e é um poder para testemunhar. Nós logo vamos ver o que é testemunho. Então, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, não é para ficar fazendo espetáculo. Não é para descer, nada contra a emoção. Eu me emociono no culto. Eu levanto as mãos no culto. Eu tenho o meu jeito de sentir a presença de Deus. Cada um tem o seu jeito de sentir a presença de Deus. Não sou contra quem pula, quem dá glória a Deus alto. Lá na igreja onde eu congrego tem os irmãos que, glória a Deus! Eu fico bem feliz. E eu, glória a Deus! Dou meu glória a Deus, mais quietinha, porque é a minha característica. Mas eu fico feliz quando os irmãos dão glória a Deus alto. Mas o poder de Deus, que a Bíblia fala, não é essa a questão. É o poder de Deus para testemunhar. É esse o poder do Espírito Santo. Ele diz, e vocês vão ser minha testemunha tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria, até os confins da terra. Essa que é a questão. E eu te pergunto, você tem poder para testemunhar? Você tem esse poder para falar de Jesus? Você conhece Jesus? Você sabe quem é Deus? Você sabe o que é justificação? Você conhece essas doutrinas? Você sabe o que é o pecado? O quão terrível é o pecado? Você sabe por que Jesus veio nos salvar? Você sabe que todas as pessoas estão condenadas e Jesus veio para salvar e não para condenar? Você conhece a Bíblia? Você conhece Jesus? Esse é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo para testemunhar. Você vai estudar a Bíblia, você vai buscar na presença de Deus, você vai orar. E aí você vai ser cheia desse poder, cheio desse poder, aonde você vai poder falar para as pessoas e testemunhar. O poder, gente, não é para pular, gritar e fazer aqueles estardalhaços que os vizinhos às vezes têm que fechar a porta e dizer, esses crentes loucos, né? Não é esse poder. Então, quando as pessoas dizem, lá na minha igreja tem poder, questiona ela, fala para ela, mostra esse versículo, poder é poder para testemunhar.
e pergunta o que elas conhecem de Jesus. Por isso que nós estamos estudando a palavra essa tarde. Nós estamos querendo compreender a palavra de Deus para ser cheio do poder do Espírito Santo e testemunhar. Então, o poder que Jesus fala é poder para testemunhar. E agora, uma pergunta para você. Você sabe o que é uma testemunha? Porque é poder para testemunhar. E nós somos testemunhas. O que é uma testemunha? No sentido jurídico, é alguém que relata um fato. Ela não dá a sua opinião, mas apenas fala o que viu ou ouviu. Então, uma testemunha não é alguém que fala de si mesmo. Pensa numa testemunha na questão jurídica, quando há um julgamento, daí eles chamam, né, uma testemunha. Ó, vem aqui a testemunha. O que você viu? Ah, eu vi isso e esse fato. Então, gente, nós somos testemunhas nesse sentido. Nós temos que testemunhar o que vimos e ouvimos. O que os discípulos testemunharam? O que eles falaram? O que eles viram e ouviram? Eles falaram da morte, da vida de Jesus, da morte e da ressurreição, do preço que foi pago pelos nossos pecados. Eles começaram a falar, ó, esse Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou, ele é o Messias. Pedro não falava dele, ó, eu sou isso, eu era um pescador e não. Quando Pedro começou a testemunhar, ele falou sobre Jesus. Então, quando nós vemos os discípulos, os apóstolos, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos eles testemunhando daquilo que eles viram e ouviram. E o que nós vamos testemunhar? Não de nós mesmos. Nós vamos testemunhar o que nós vimos na palavra de Deus, o que nós lemos na palavra de Deus, o que nós estudamos sobre Jesus. Então nós temos que relatar e falar dos fatos que estão na Bíblia. Uma testemunha, ela não fala o que ela acha. Lembra de novo, tá ali num julgamento, numa questão jurídica, o juiz faz as perguntas para a testemunha, ele não quer saber o que a testemunha acha. Eu acho, eu penso, não. A testemunha não pode dizer o que ela acha, o que ela pensa. Ela tem que falar o que ela viu e ouviu. Nós, como testemunhas de Cristo, nós devemos falar de Cristo. Nós não devemos falar daquilo que achamos. Tudo que nós falamos deve estar respaldado na palavra de Deus. E pelo fato de muitas pessoas falarem os seus achos e não estarem respaldados corretamente na palavra de Deus, elas pensam certos versículos e ficam fazendo igreja por aí. Por isso que tem igrejas que parecem evangélicas, no sentido correto do evangélico, mas não são. Por isso que você vê coisas absurdas nas igrejas. As pessoas vendem bênção, vendem lenço, vendem tudo, e daí tu tem que trazer a tua oferta, tu tem que fazer isso e tu tem que fazer tudo. Isso não é o evangelho. Isso não é ser testemunha de Cristo. Então você pensa, o que é uma testemunha de Jesus? É uma testemunha de Jesus, é aquilo que ela fala de Jesus, da palavra, aquilo que está na palavra. Ela não fala o acho dela. E quando nós falamos da palavra de Deus, nós também contamos o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez. O que Jesus transformou o coração. Aí você pode dizer,
Eu fui transportada do reino das trevas para o reino da luz. Eu posso dizer claramente, eu lembro tão real a minha experiência de ser transportada do reino das trevas para o reino da luz, a mudança que Jesus fez no meu coração. E quando a gente estuda a palavra e quando a gente é testemunha, como a Bíblia diz, nós temos o poder. Nós somos cheias do poder. Então não pense, eu não pulo, não grito, eu não faço isso, eu não dou carambola lá no meio do culto, eu não tenho poder. Não é esse poder. No momento que você fala calmamente e claramente o que Jesus fez, você é cheia do poder do Espírito Santo. E é Deus que te capacita. Não é nós, não é algo nosso. Não é mérito nosso. E esse poder, gente, é para pessoas de todas as idades, de todas as culturas. Não é questão de nível intelectual, que você precisa ter faculdade, doutorado e mestrado. Você não precisa disso. Tanto uma pessoa iletrada e inculta, como o apóstolo Pedro, que é assim que os fariseus disseram que eles eram homens iletrados e incultos. Homens iletrados e incultos foram cheios do poder de Deus para pregar, para falar do Evangelho e também para fazer milagres. Os milagres acontecem aonde há o poder de Deus. Eu lembro de um milagre, eu já falei isso aí muitas vezes, mas um que marcou essa época de pandemia, que foi a Manu, uma adolescente que foi para o hospital com septicemia, e ela estava, os médicos cada dia esperavam, amanhã ela morre, e ela estava condenada à morte. A igreja se colocou em oração, a igreja dobrou os joelhos, como nós clamamos pela Manu, eu lembro dela. Que Jesus fez? Um milagre. Um milagre. Então os milagres acontecem, tem muitos milagres que acontecem. Mas quem pode testemunhar muito bem desse milagre são os pais da Manu, que batalharam, que oraram, o Natal e a Dilce, que são os líderes dos nossos jovens. Então vá no culto, né? Se você é jovem, vá no culto no sábado, tu vai conhecer a Manu, um milagre, vai conhecer os pais da Manu, Natal e a Dilce. Mas nós temos muitos milagres, porque os milagres acontecem. Os milagres são reais e acontecem na nossa vida. Eu experimentei milagres de Deus na minha vida e vi muito. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para pregar o Evangelho e milagres vão acontecer. Não é aquelas questões a granel. Desaparece Caruso, faz isso, faz aquilo, faz isso. Não é isso. É a profundidade mesmo do milagre de Deus de maneira simples, real e concreta. Você talvez que está me escutando pode testemunhar também de milagre que Deus fez na tua vida. E eu quero que você fique feliz também que você está entendendo agora o que é esse poder de Deus e é ser testemunha. E tem mais uma coisa, gente. A palavra testemunha significa mártir. O significado dessa palavra testemunha, porque era uma pessoa que estava pronta para morrer e se sacrificar por aquilo que ela ia falar, que ela sabia. Ela estava pronta para sofrer. Por isso nós vemos Estevão foi morto apedrejado, o primeiro mártir. Testemunha. Então, como nós, como testemunhas de Cristo, devemos estar prontos a sofrer. Quantas vezes nós pregamos o Evangelho e as pessoas nos ridicularizam e nos dizem: Deus não existe, você ainda acredita nessas coisas? E você fica triste no teu coração e às vezes você fica assim. Tem uns, às vezes até eu não falo mais. Não faça isso. Fala, se alegre. Tem galardão no sofrimento. Então, uma testemunha é um mártir, alguém que está pronto a sofrer por pregar o Evangelho. Então, se você sofre,
por pregar o Evangelho, você é uma testemunha. Então se alegre, você está cumprindo a ordem do Senhor. E outro aspecto que nós vemos aqui, ó, ditas, no versículo 9 agora, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhe disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Nós vimos aqui a ascensão de Jesus e nós vemos aqui falar sobre a volta de Jesus. Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. E a ascensão de Jesus, muitas vezes na igreja nós não falamos muito, mas ela é um fato extremamente importante. Vamos ver aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 11, para nós entendermos com clareza o que é a ascensão de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse momento foi quando Jesus entrou na glória, quando Jesus recebeu um nome sobre todo nome. É algo assim, marcante. Vamos ver também aqui em Marcos, capítulo 16, lá no Evangelho de Marcos, 16, versículo 19, que diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus. Então, esse momento que Jesus subiu ao céu, que veio uma nuvem e encobriu, que Jesus subiu ao céu, ele recebeu um nome que está sobre todo nome. Ele governa, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para a igreja, isso é muito importante entender a ascensão de Cristo. Nós falamos sobre a ressurreição, onde foi selado, ó Senhor Jesus, Deus o Pai recebeu o sacrifício, fomos salvos, mas quando ele subiu aos céus, ele está à destra de Deus. E nós vamos ver aqui em Atos, no início, a história de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, que ele viu o Senhor em pé, à destra de Deus. Senhor, fica em pé para receber os seus santos. Então, para a igreja, esse momento da ascensão é um momento, é algo muito glorioso que nós temos que entender. Muitas vezes nós não entendemos que nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o nome sobre todo nome. Então, nesse momento, imagina a alegria, a festa. Nós não temos como imaginar aqui na terra. Impressionante quando o Senhor foi recebido, cumpriu a missão, nos salvou, nos resgatou e ele foi recebido. E Jesus está agora no céu, ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Então o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote, a Bíblia fala que ele está no céu para interceder pelos santos, que ele é o nosso advogado junto ao Pai. Você já parou para pensar nisso? É isso aqui que nós estamos aprendendo em Atos,
que nós vemos nesse versículo, ó. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele está no céu. Uma nuvem levou ele. É a nuvem de glória de Deus. E ele virá, o que eles dizem? E ele virá do modo como vocês viram subir. Então aqui, os discípulos aprendem e nós aprendemos. Jesus veio aqui na terra, Jesus está conosco, Jesus está no céu. Ele subiu ao céu, mas ele voltará. Ele voltará. Vamos ver lá em Mateus 24, Mateus, versículo 24, capítulo 24, versículo 30 e 31, o que diz? Mateus 24, 30 e 31, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a volta de Jesus. Quando Jesus ascendeu, ele subiu aos céus, poucas pessoas viram. Aqueles discípulos, aquelas pessoas que foram escolhidas, poucas pessoas viram e olharam o Senhor. Mas o que os anjos disseram? Assim como vocês viram subir, viram a nuvem, assim Jesus virá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Jesus voltará. E a volta de Jesus agora vai ser diferente. Todos verão. Não vai ser uma coisa secreta, obscura, que as pessoas vão desaparecer. Eu sei que você às vezes pensa que é assim, que vai ser assim, secreto, obscuro, e que de repente desapareceu. Não vai ser assim. Jesus vai vir aqui, a palavra diz, com grande poder e glória, e de repente realmente estarão 2 no campo, um será tomado e o outro será deixado. Estarão, porque vai ser algo impressionante. A Bíblia diz, todo olho verá, verão aquele a quem traspassaram, todo olho verá. E aí todo mundo vai ter que confessar, ele é o Senhor. Só que uns vão ser levados para a glória eterna, os escolhidos, os salvos, e outros irão para a perdição eterna. Todo mundo vai ter que reconhecer, ele é rei, ele é o Senhor dos senhores, é ele que governa. E quando Jesus voltar, não tem questão de quem é mais, quem é menos, autoridade, governador, presidente, não existe mais isso. Todos vão estar ali na presença de Deus. Deus vai, esse não. E os anjos vão separar os escolhidos. Essa é a palavra de Deus. Isso é real. Isso é verdadeiro. Gente, e essa volta de Jesus, isso aqui o que Jesus fala, é muito mais impressionante do que os filmes que você assiste, que você vê aquelas coisas impressionantes de não sei o quê. Tem filmes, um monte de filme mirambulante com umas figuras assim, super estranhas, né? Uns filmes que acontecem uns negócios, uau, que tu fica impressionada. Gente, esses filmes são fichinha. Qualquer filme que tenha os melhores efeitos especiais não é nada perto daquilo que está escrito na Bíblia. Os filmes são fantasias e nós sabemos isso, mas a Bíblia é real. A morte é real. Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas nós perdemos? Por quê? Porque a morte é real. E a Bíblia fala que a morte é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas ela fala que o dom de Deus é a vida, que Deus veio para salvar.
Então nós precisamos entender isso. E precisamos saber que a volta de Jesus é real, é iminente. E é muito mais impressionante quando tu para ler do que qualquer coisa que alguém tenha inventado aqui nessa terra e que passa na tela do cinema. Isso não é nada comparado ao poder de Deus, à glória de Deus e à segunda vinda do Senhor. E Deus nos diz, se prepare para subir. Nenhum momento na Bíblia diz se prepare para ficar. Um dia Jesus voltará e ele virá. Varões galileus, o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir na nuvem, ele voltará. Só que agora ele voltará em grande glória. E essa é a alegria do cristão. Por isso que a Bíblia diz, quando essas coisas começarem a acontecer no fim dos tempos, levantai a vossa cabeça, exultai e alegrai, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Então vamos fazer um breve resumo do que nós estudamos aqui. Nós vimos a questão de Jesus como cabeça da igreja, a comunhão conosco, que ele tem comunhão conosco, nós temos essa comunhão de maneira especial no culto de ceia, temos também essa comunhão na oração, na leitura da palavra, nós temos comunhão com o Senhor, mas ele é o cabeça da igreja, a importância de estar na igreja. Nós vimos também que nós fomos chamados para ser testemunha. E o que é uma testemunha? Testemunha é aquela pessoa que está pronta para morrer. Nós vimos também sobre o poder de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, é poder para testemunhar e também para fazer milagres. E os milagres acontecem e são reais. Então, o poder do Espírito Santo é para testemunhar e para fazer milagres. Nós vimos sobre a questão do reino de Deus, que o reino de Deus inicia no coração do homem, no coração da pessoa, daquele que é salvo. E nós vimos também a importância da ascensão de Jesus, que Jesus está no céu, a ascensão de Jesus, que ele governa a igreja dos céus. E quem está aqui conosco, nós vamos ver mais adiante a questão do Espírito Santo. E nós vimos a promessa da sua vinda, que Jesus voltará. Então esse é um breve resuminho que eu fiz agora daquilo que nós estamos estudando no livro de Atos. Então, sem ser essa quinta, na outra quinta, nós vamos continuar o nosso estudo em Atos dos Apóstolos para entender e para ser cheio do poder do Espírito Santo para testemunhar. Vamos orar agora. Eu não sei qual é a tua causa, aquela situação que você precisa colocar na presença de Deus. Então vamos orar, faça um propósito. Senhor, eu vou acompanhar, Senhor, tantas quintas-feiras, e nessa quinta-feira eu quero orar por essa causa, por essa situação. Eu faço o propósito com Deus de oração. Então faça um propósito de orar, de acompanhar as lives, que nós vamos estar orando, e coloca o teu problema na presença de Deus. Vamos orar então? Pai, nós estudamos a Tua Palavra, ouvimos a Tua Palavra. E nesse momento, Senhor, eu quero estar junto com essa pessoa que está escutando, Senhor, essa live. Eu quero estar orando com ela. Senhor, eu não sei qual é a situação, qual é o problema, qual é a dificuldade, mas Tu é aquele que vê o coração. Tu é aqueles que conhece o nosso coração, conhece a nossa dor, conhece a nossa aflição. Nesse momento, Pai, nós apresentamos a Ti todos os problemas, todas essas situações, Pai. Nós colocamos na Tua presença e clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu poder agindo. Senhor, a resposta que vem de Ti. Humildemente clamamos a Ti, Senhor. Responde, ouve a nossa oração. Pai, e eu quero também Te pedir, abençoa essa pessoa que está ouvindo a Tua palavra. Abre o entendimento, derrama a Tua bênção sobre a vida dela, Pai. Renova o coração dela, ela espiritualmente, é o que eu Te peço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém?
Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Então, até a próxima quinta, estudando o livro de Atos. Que Deus te abençoe. Amém.